Números 21, acharam? Amém? Onde que é, irmão? No meio da caminhada nós nos angustiamos, irmãos. E é para todos. Às vezes nós achamos que é só nós que ficamos angustiados. Às vezes o irmão está sentado ali no banco, acha que é só ele que fica angustiado, irmão, mas não é, principalmente os que estão acima, mas acima na liderança. Se angustia, irmãos, passam no estreito. Não tem como, vai passar. É verdade. Só que há um porém maior ainda, porque muitos estão passando e passam. Você vai entender aqui. Números 21, a batalha do homem de Deus tentando tirar o povo do Egito, que hoje não é diferente, né? Os pastores, os servos de Deus lutando para tirar o povo do Egito, inclusive a nossa família, né? E muitas vezes no meio da caminhada, nós mesmos que já estamos, nós passamos por isso, nós sentimos essa angústia que esse povo sentiu aqui. Mas olha o porquê, você vai entender. Números 21, 4 diz assim, ó: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear a terra de Edom. Ponto e vírgula. Porém, a nossa alma, do povo, nós, se angustiou-se naquele caminho, ou seja, a palavra de Deus é o caminho, Jesus é o caminho, e nós nos angustiamos, irmão, porque nós vamos ter que deixar muitas coisas para trás. Muitas. E ficamos angustiados, a gente fica, igual a serva de Deus falou aqui, por que nós ficamos angústias, você não sabe onde vem, você vai entender porque vem essa angústia de em você. Muitas vezes é por causa disso. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, homem de Deus: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Eles fazem uma pergunta: pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então, aí o Senhor se levantou aqui, ó, no 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio. Aí teve que vir, irmão, nós vamos ter que vir ao homem de Deus, à mulher de Deus. Versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, eles pedem para Moisés orar a Deus. É o que muitas vezes a igreja de Israel tem que fazer, porque dependendo da situação, irmão, não vai adiantar eu orar, não vai adiantar a minha esposa orar. Se eu tiver cometido um algo, vou ter que chegar até o pastor, até a pastora, aquele que está na liderança, e pedir hora, porque nós temos que falar, irmão. Aleluia! A igreja diz que nós temos que orar uns pelos outros, confessar. Uma coisa que a igreja não faz: confessar as culpas uns aos outros. Não faz, irmão, não faz, né? Versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Aí eles pedem para Moisés orar a Deus: ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou. Olha que maravilha. Sempre o servo de Deus vai orar, irmão. Por mais que ele esteja na angústia, por mais que ele esteja no desespero, por mais que ele esteja no desprezo muitas vezes, por mais que ele saiba que o povo está falando, as pessoas estão falando, ele está ali lutando para trazer o povo, tirar o povo do Egito, trazer o povo para uma nova terra. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que tendo sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória, glória. Então aquela serpente de metal, irmão, representava Jesus lá na cruz. Hoje é a palavra de Deus. Quando acontecer isso comigo, com você, nós temos que chegar diante do homem de Deus, da mulher de Deus. Por isso que eu falei: não sou contra você dividir os seus problemas, mas com a pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma mulher que ouve a Deus, um homem que ouve a Deus. Não somos perfeitos, mas Deus é misericordioso, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de conseguir algo na nossa vida porque nós nos colocamos numa situação de miseráveis.
nós nos colocamos naquele estado que diz: ah, eu não mereço. Ninguém merece, irmão. Só que nas passagens bíblicas, nas curas, nos milagres, quando as pessoas vinham até Jesus, eles não falavam para elas: você não merece. Era elas que se colocavam naquela situação. Por quê? Por não conhecer a identidade dela, a identidade de filho. Por não conhecer a identidade dele, a identidade de filho. Ele, quando falava, o centurião mesmo: eu não sou digno que o Senhor entre no meu telhado, que o Senhor entre na minha casa. Deus não falou isso. Deus não falou que ele não era digno. Ele falou. Ele se viu assim. Entende? Então Deus jamais vai falar: não, você não merece, você não é digno. Entende? Meu Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus, muitas vezes o propósito de Deus é nos levar a uma situação de crise mesmo, para que nós possamos entender e reconhecer como filho, não como miseráveis. Entende? Só que o filho, ele imita o pai. O filho, ele imita o pai, ele ouve o pai. E quando o filho ouve o pai, quando ele imita o pai, ele fala as palavras do pai. Entende? Então, muitas vezes, nós passamos por situações, igual já foi falado aqui, né? Que o propósito de Deus mesmo é levar-nos a uma situação de crise, para que nós possamos profetizar. Porque profetizar na abundância é fácil demais. Profetizar com saúde é fácil demais. Profetizar com as suas contas pagas é fácil demais. Profetizar com o seu aluguel pago, o seu carro é fácil demais. Agora eu quero dizer, profetizar quando você está no vale. Quando nós estamos no vale, que Deus nos leva. E quando Deus leva o profeta a uma situação crítica, quando Deus chama, muitas vezes não é para o profeta ver aquilo que ele quer ver, mas para ele ver aquilo que Deus vai mostrar para ele. Dessa forma. Entende? Ezequiel 37, então, sabe, porque o nosso querer são muitos. O meu patrão costuma falar assim, algo para mim, eu fico observando e ele realmente é verdade mesmo. Ele fala: Ronaldo, nós temos muitas vontades. E muitas vezes as falhas nossas nós cometemos, nossos erros, é porque nós queremos realizar todas as nossas vontades. Entendeu? Só que quando a gente entender que a gente tem que realizar sentimento, necessidade, você pedir para Deus. E realmente eu comecei a lembrar, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele supre as nossas necessidades. Ele supre todas as nossas necessidades, não vontade. Porque vontade nós temos um monte, nós temos vontade de largar tudo, já foi falado aqui também, de abandonar, foi falado na oração. Sabe, de voltar para trás. Aí vem aquele peso, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a nossa vontade. Entende? Ficamos com medo, a angústia vem, aquele desespero vem, e você não tem força para profetizar. Você fica sem força, você fica com aquela angústia na alma, que o servo de Deus sente, a mulher de Deus sente, sabe? Então nós preferimos mais falar o que nós estamos o quê? Sentindo. O que nós entendemos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Glória a Deus, Pai. Né? Então muitas vezes nós mesmos nos colocamos, já foi falado aqui também, em uma situação de crise. Nós nos colocamos, não o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo nos coloca em uma situação de crise, de vale, e vale é lugar de depressão, vale é lugar de solidão, vale é lugar de tristeza, de angústia. Vale é lugar de desespero, vale é lugar que você sente aquele sentimento de morte mesmo, que você chega a falar para você: nossa, parece que eu vou morrer. E nós falamos isso, mas não falamos como o rei Davi falou, porque está batida a minha alma, né? Porque te perturba dentro de mim, e vem essa perturbação dentro da gente. Aí eu começo a achar que é o cônjuge, eu começo a achar que é o meu colega de trabalho, eu começo a achar que é o meu patrão. Vem aquela angústia, muitas vezes é até ódio mesmo. Você começa a sentir um ódio até mesmo de você, sabe? Porque você está numa situação de crise, você está em guerra com a sua alma. Porque durante esse processo, talvez durante o mês, durante o ano, e esse ano vai ser um ano difícil, mas vai ser um ano de vitória. É um vale. O vale é uma situação de crise que quando Deus coloca você lá, é para você aprender a resolver, mas Ele vai também te colocar lá, mas não vai deixar você de qualquer jeito. É verdade. Ele vai mandar você profetizar. Meu Deus. Ele vai mandar você profetizar. Entende? Ezequiel 37: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em redor dele, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura
viverão estes ossos? Olha que pergunta, irmão. Meu Deus. E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve. Aqui está a chave, o segredo, irmão. Ouvir a palavra de Deus. Ele fala: ouve. Ele não está falando assim, ouviu, ou ouviu. Ou quer ouvir, ele está falando ouve para nós. Ouve, é um segredo. Nós precisamos ouvir. A palavra de Deus diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras. E quando você ouve, você começa a praticar. Não tem como você ficar só ouvindo. Vai chegar uma vez que você tem que praticar. Igual já foi falado aqui, não tem como você ficar a vida inteira no banco, irmão. Porque tem gente que são área, só que devido a doutrinas de anos e anos, em outras denominações, eu mesmo, meu Deus do céu. Sabe? A humanidade, o sistema religioso, ele colocou você só ali, você vai ficar colocando numa caixa. Numa caixa, ele moldou você. Ele me moldou. O sistema faz isso. E o Satanás, ele usa, que ele é oportuno, é oportunista, na tua mente, que é o nosso campo de batalha. Aí você entende que você vai viver só como um pintinho ali no lugar abaixo, ficando aqui e acolá. Só que você já é águia e você não sabe. Porque todos aqueles homens que foram curados, mulheres que foram curadas, mulheres de Deus curadas e usadas por Deus, quando elas chegaram até ele, tocou nas vestes, elas se colocaram numa posição miserável. Mas é tão maravilhoso que quando Jesus vai até ela, a única mulher que Jesus fala, ele chama ela de filha, aquela mulher do fruto de sangue. Ele chama de filha, ela é filha dele. Entende? Então muitas vezes nós falamos, meu irmão, o sistema, as igrejas falam isso. Nós não merecemos, nós não podemos isso, não podemos aquilo. E muitas vezes talvez você esteja nessa situação. Por isso que você não consegue profetizar nem na sua própria vida mais. Você sentiu mal, já faz anos que você vive no médico, igual aquela mulher do fruto de sangue também foi falada aqui. Anos gastando aquilo, porque ela não conhecia a Deus. Ou seja, o sistema também da época colocou ela naquela posição, falando na mente dela por ela ter aquela enfermidade. E muitas vezes nós também. Uma enfermidade, aí você também tem que tomar muito cuidado quando você está enfermo. Uma enfermidade espiritual. Vai no médico, ninguém descobre, o médico não descobre, você está gastando até o que não tem. Até o que não tem você está gastando. E não há saída, vai na igreja, vai culto, vai campanha, isso e aquilo, e não sara. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor é o Senhor que te sara. A palavra de Deus é pecado, mas é no pecado. A palavra de Deus diz que o Senhor é quem perdoa os nossos pecados e sara todas. Ele não está falando alguma, é todas as nossas enfermidades. Eu estou com uma dor aqui no corpo. Antes eu não sabia, irmão, distinguir quando eu sentia algo no meu corpo. Eu não sabia distinguir se era recreação, se era seta, se era espírito de inveja. O espírito de inveja, irmão, misericórdia, ele apodrece os ossos. A Bíblia fala: o espírito de inveja, ele apodrece os ossos. Quando você tem o discernimento do Espírito pela palavra de Deus, você começa a sentir algo no teu corpo, você vai entender o que é de Deus, o que é do diabo e o que é da tua mente. Você começa a dizer: não, isso não é meu. Não sou contra, se tiver nenhum médico, não temos mesmo, nós temos que ir no médico, mas você vai para falar: Senhor, eu estou contigo. A tua palavra disse: o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, e o Senhor não nos abandonaria, mas é nós que abandonamos eles. Uma semana nós oramos, estamos naquele fogo consumidor, outra semana nós já está para baixo, aí não estou bem, não estou legal, mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz: se tu quiser e ouvir, tu vai comer o melhor dessa terra, da palavra de Deus, tudo que está escrito aqui, né? Aí esse mundo, o sistema, irmão, as notícias, está aqui para esse ano, se vigia com o noticiário, irmão, porque consome a nossa mente, consome a tua mente, e vai entrando um espírito de medo nos noticiários, que é tudo mentira, irmão. É tudo mentira, a palavra de Deus é a verdade. Se alguém viu você ouviu o que estava acontecendo ontem, você viu no todo noticiário, o espírito de medo quer colocar medo em você. Aí você já pega o celular, quer ver também, então eu falei: não estou sabendo de nada. Quando eu morava aqui na casa da irmã, quantas vezes, todos os dias, ela vinha com aquelas notícias do inferno, irmão, repreendia. Nossa, irmão, você viu, você ficou sabendo quantos que morreram? Tomaram não sei o quê, eu falei: não, eu quero saber da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas em todas elas o Senhor nos livra. Entende? Então, irmão, eu vou ler de novo aqui no versículo, daqui diante do versículo 8. Ele diz: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o meu espírito, e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor,
Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, sobre mim, sobre você, você sabe que Ele é o Senhor, uma enfermidade que você tem, e vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Maravilha! Não pode usar o meu corpo, no meu, na minha mente, pensamentos de negatividade, ainda que seja um ataque de pânico, seja um ataque de morte, aquele sentimento que fala na tua mente, você até ouve a voz, não, desse ano você não passa, desse mês você não passa. Mas a palavra de Deus diz: eu não morrerei, mas viverei para contar as maravilhas do Senhor. Sabe, não declara o que você está sentindo, sentir nós sentimos. Só que a Bíblia diz que nós não vivemos de sentimentos, de emoções. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E a fé é a palavra de Deus, é crer no que está escrito aqui, não nos sintomas. Entende? No versículo 7 ele diz: então profetizei, você tem que profetizar, eu tenho que profetizar. Ah, mas o médico falou que é um câncer, já deu o diagnóstico, mas falou que é um câncer. E muitas vezes ainda nem deu o diagnóstico. Aí quando você fala do sintoma para as pessoas, para o teu vizinho, para a tua vizinha, ela fala: vixe, é câncer, porque um tio meu morreu assim. A outra fala assim: é AIDS, porque uma tia minha morreu assim. Repreenda, se você tem a palavra de Deus, usa a palavra de Deus, diz, repreende, mas repreender mesmo em voz alta, não aceitar não aceita na tua vida. O espírito de tristeza vem na minha, se falar que não vem, mentira, não vem na minha vida, na tua vida. Então eu falo, é seta, eu falo: não, isso é seta, não é de mim isso. Sabe aquele desânimo, aquela tristeza, seta de desânimo, seta de tristeza, aquele peso que você sabe que não é seu. Quando é o peso do Espírito Santo é diferente, você se alegra, você sente um peso gostoso, é um peso que vem mesmo sobre a minha vida e a tua vida, mas você se alegra. Quando é tristeza, não. A Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria, e onde há o Espírito de Deus aí há alegria, entende? Então a igreja, nós como igreja temos que aprender a discernir isso, né? O 9, ele diz assim: ele me disse, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes montes, para que eu viva. E profetizei como ele me deu ordem. É uma ordem, irmão. Quando ele manda, você tem que fazer. Você senta aí na minha mente, não é, irmão? O diabo não vai colocar, a pessoa recebeu uma visita na tua casa, no trabalho, aí o irmão começa a reclamar de uma dor aqui, está com isso, está não sei o quê. Aí você sente, você se vê em visão, olhando, colocando a mão nele. É Deus pedindo para você fazer isso. O Espírito Santo coloca a mão nele, coloca a mão nela. Sabe, aí muitas vezes você vê essa visão em você, só que você também está com sintomas de enfermidade. Aí você se acha capaz: não, mas eu também estou enfermo, como que eu vou orar por ela, como que eu vou orar por ele? E talvez a sua enfermidade não foi curada ainda, porque Deus quer que você ore por alguém. Você vai ser curado dessa forma, eu vou ser curado dessa forma, entende? Aí você não, aí no meu serviço acontece muito isso, ninguém fala: não, é coisa da minha mente, ele vai se contar. Eu falei: não, era o Espírito Santo, você tem que orar por ela. Você tem que orar pela sua mãe, Deus quer que você ore por ela. Eu falei: ela não ora mais, não, é sério de Deus, mas não ora mais, abandonou tudo. Só que eu me vejo, irmão, sabe, aí eu vi na minha cabeça, eu falei: ah, é coisa do demônio isso aqui. Eu falei: que demônio, irmão? O diabo vai querer que você ore pelas pessoas? É o Espírito Santo falando para você: põe a mão e ora. Só que nós não fazemos isso, né? Orar e profetizar no teu marido, na tua esposa, principalmente quando estou ou chateado, o inimigo vai começar a colocar seta. Casais acontece muito isso, vamos falar que não é mentira. É verdade, Jesus. O espírito de incompatibilidade conjugal. Aí a pessoa: será? Acontece, sem exceção, em todos acontece. É preciso falar que não é mentira. Uma frieza, um sentimento de frieza, tristeza, angústia. Acontece, irmão. São setas malignas do inferno. A Bíblia chama isso de dardos inflamados do maligno. Entende? Aí quando nós não vemos para a palavra, não ouvimos, igual ele fala que ouvi a palavra do Senhor. Aí hoje eu vou começar a profetizar: não, entendi pela tua palavra que o Senhor me deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu estou triste, Senhor, a tua palavra, mas fala mesmo: Senhor, eu estou triste, mas a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. E eu não aceito, eu não aceito essa tristeza. Essa tristeza não é minha, essa tristeza não é do Senhor, porque o Senhor é espírito de vida, o Senhor é alegria. Quando o Senhor chega, até a tristeza pura de alegria. Entende? No 11, então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados,
Eles entenderam que estava mesmo, porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos em Cristo, nós vamos dar muitos frutos. E aquele que não dá fruto, ele corta. Quando você para de ouvir a palavra de Deus, sem exceção, e praticar, não só ouvir, mas praticar também, nós se sentimos, você se sente como se fosse um galho cortado, mas você se sente sem vida. Porque a palavra de Deus é vida. Ele diz: a palavra que eu vos dou é espírito e vida. Por isso que a igreja, nós não podemos ficar sem ouvir a palavra, irmão. Desanimamos no meio da caminhada, sim. Aí o perigo lá atrás, igual eu já falei no versículo no livro de Números lá, inicial, porque o inimigo começa a acertar nossa mente, começa a acertar a sua mente. Aí nós queremos culpar a igreja, nós queremos culpar o pastor, sendo que o culpado é eu, é você, sendo que o culpado é nós, porque nós não estamos orando como Deus, buscando discernimento de espírito. Nesses últimos tempos que a igreja tem que pedir para Deus: Senhor, me dá discernimento de espírito, o que está em mim, e o que está nela, o que está nele, o que está na minha esposa, o que está no meu esposo, sabe? Porque não pode, irmão, não pode a gente viver de cara virada com ninguém na igreja. E nós mesmos às vezes ficamos chateados até com nós mesmos. Mas o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Aí o diabo começa a colocar, querendo trazer as coisas lá do passado, quando você estava lá na lama, no charco de lodo. Aí você começa a pedir perdão disso, daquilo para Deus, mas Deus já perdoou. Você começa a achar que é pecado. Só que são setas do inferno, são dados inflamados do maligno. E a Bíblia diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, pegar o escudo da fé, com o qual nós vamos desfazer todos os dados inflamados do maligno, e a espada, irmão, do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas como que eu consigo isso? Em oração, irmão, orando. Você vai receber uma capacidade em oração. Vem uma unção sobre a tua vida. Nem você mesmo entende. Nem você mesmo consegue entender, mas vai vir sobre a tua vida. E quando alguém te falar uma palavra negativa, seja no teu trabalho, na tua casa, marido e mulher, um tem que gozar o outro. Um tem que repreender o outro. Porque se não estiver de acordo, não, mas ele não está de acordo com a palavra de Deus, está repreendido isso aí. E vice-versa. Porque quando o Espírito de Deus vem sobre mim, sobre a tua vida, é impossível nós ficarmos parados. Já foi falado aqui também, não tem como, irmão. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida e a tua vida, você começa a se mover, você não fica parado. Você não fica mais com aquela dúvida: mas será se é Deus? Como assim? Eu mesmo reconheço que muitas coisas que aconteceram lá atrás, na minha vida, no começo da caminhada, aí quando Deus começa a agir na minha vida, na tua vida, nós, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo o que Deus está fazendo, nós ainda duvidamos que foi Deus. Nossa, mas foi mesmo. Nossa, eu olhei, ela ficou curada. Nossa, eu olhei para o meu esposo, ele ficou tão bem, sabe? E nós vemos a igreja e nós ficamos indo, só dependendo. Não que seja errado, irmão, pedir oração pastor ou pastora, mas nós temos que nos colocar na posição. Já foi falado aqui também, igual esse homem aqui, Ezequiel, esse profeta, sabe? Talvez não, tenho certeza que ele não queria ver o que ele viu, mas Deus levou ele para que ele pudesse fazer o quê? Profetizar. Entende? No versículo 2: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei vossos sepulcros. O próprio Deus vai fazer isso na minha vida, na tua vida, seja na área financeira, na saúde, emocional, principalmente, irmão. As nossas emoções, quando estão bagunçadas, é complicado demais. Nós não temos gosto para nada, nós não queremos fazer nada, tudo está ruim, nada está bom. Entende? As nossas emoções estão abaladas, e isso é só o Espírito Santo de Deus que pode colocar no lugar, através de alguém profetizando, ou você mesmo profetizando na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Aí aqui que é bonito, irmão, que me chamou a minha atenção. Não importa, talvez você parou, talvez você não prega mais, talvez você não tenha um cargo mais, independentemente de cargo, irmão, mas é pregar a palavra de Deus na tua casa, no teu trabalho, se levantar, igual já foi falado aqui também. Ele diz assim: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Aí ele diz: ó povo meu, você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, irmão. Israel, aquele que luta com Deus.
é príncipe de Deus. Jacó, lembra? Vocês já conhecem a passagem? Jacó lutou com o anjo lá, com Deus, o próprio Deus. É tremendo, irmão. Só que nós não fazemos, nós nos entregamos. Entende? Só que é tão maravilhoso como que a Bíblia diz que é bom que sejam dois, porque se um caiu, o outro levanta. Marido e mulher. Ou, mas eu sou sozinho ainda. Não, mas se una com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que aquele que se une com ele se torna um só. E nós não fazemos isso. Não somente na igreja. Sabe? Aí muitas vezes nós vemos para a igreja, vemos para o culto, já pensando no dia de amanhã, já pensando como que vai ser o jantar, ou a marmita, o que vai colocar na marmita. Eu confesso que até eu, irmão, muitas vezes passa pela minha cabeça, eu repreendo, é uma luta. Aquela roupa que eu tenho que tirar do tempo ficou lá. Você fica aqui no culto, aí você não ouve a palavra de Deus, eu não ouço a palavra de Deus. Quando é amanhã eu já esqueci tudo. Então você tem que orar na sua mente, até mesmo colocar a mão muitas vezes, irmão. Repreender. Quando eu lá atrás, só estou terminando já, irmão, falta 3 minutinhos, em nome de Jesus. Eu para me libertar do espírito da pornografia, do espírito da pomagia, eu começava a colocar a minha mão, irmão, na minha cabeça. E começava a me chamar um por um. E vinha, viu? E vinha. Sabe? E começava a repreender. Quando eu entendi que ao nome de Jesus Cristo, nos céus, os anjos se dobram, na terra, nós, eu e você, temos que nos dobrar. Se não dobrar ainda, vai chegar um momento que vai ter que dobrar, irmão. Ou pela alegria, igual muitos falam, vim pela dor, vim pelo amor. Vai chegar um momento que nós vai ter que dobrar mesmo isso aqui, ó. Não, vou lá deitado. Às vezes eu fico lá também deitado, só que chega um momento que Deus me cata. Deus me cata muito mais do serviço para casa e da casa para o serviço. Aí as pessoas ficam olhando assim meio estranho até, né? Mas eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Entende? Então quando eu entendi isso, que no céu, irmão, ao nome de Jesus Cristo, os anjos têm que se dobrar em adoração. Na terra, que somos nós, aqui temos que nos dobrar. Não importa a situação que estejamos passando. E debaixo da terra, irmão, os demônios, aí tem muita gente também que tem medo de demônio. A igreja tem obreiro, diácono, até pastor, irmão, tem pessoa que tem medo de demônio. Porque em São Paulo, quando a minha mãe estava passando por um processo, nem a Universal não orava, uma manifestação da legião de demônios. Aí, sabe o que eu fiz? Eu e a minha irmã começamos a batalhar, guerrear por ela. Só que eu entendi, Deus nos levou a esse barco, eu e a minha irmã, e começamos a batalhar, jejum, oração, campanha no monte. Expulsava um, vinha outro, chamava um, vinha outro. Porque tinha que chamar, isso foi 3 anos, quase 3 anos em batalha. Aí muitas vezes a gente entramos numa batalha, já queremos resolver já imediato. Eu estou passando um problema, eu venho na igreja, hoje é tudo fast food, eu estou querendo uma coisa para já. E não é assim não, irmão. Não é assim não, você vai profetizar, você vai jejuar, você vai lutar. Usou essa prática, não deu certo, vou usar outro. Entende? Então eu chamava um por um, ficava chamando o nome de Jesus. Quando eu entendi, eu falei, não, pai, aí eu falava, Senhor, está escrito, não aceito não quero essa vida para mim. Eu não quero. E começaram a chamar um por um. E vinha. Aí eu caía, me debatia lá, mas ficava gritando o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder, irmão, sobre a tua vida. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Vai ter um momento que você vai ter que profetizar na tua vida. Nós profetizamos, mas você, a sua esposa, tem que profetizar na vida do outro. Orar um pelo outro, sabe? Pegar na mão, entrar no quarto, pegar na mão e começar a orar um pelo outro. Campanha, se for Deus colocar uma campanha, faça uma campanha. Sabe? E eu fui liberto, irmão, para a honra e a glória de Deus. Tem igreja, eu não sou contra tomar remédio, não. Sempre eu falar aqui, se vai tomar, eu tomo também remédio. Mas remédio antissolírico, depressivo. Aí você vai no médico. E na maioria das igrejas, se eu falo que Deus cura, mas eu vou ter que batalhar em oração. Não é só ficar falando a palavra, porque ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele será semelhante à rocha. E pratica. Aí eu começo a ouvir, eu entendo, eu vou começar a praticar, vou começar a fazer. Aí dá certo. Por que não dá certo? Porque nós não praticamos, nós só temos conhecimento da palavra. Eu tenho conhecimento, eu conheço, igual Satanás, ele conhecia tudo. Mas Jesus era a própria palavra, Jesus praticava, Satanás não. Entende? Então nós não praticamos. Mas por que ele está funcionando? Porque eu não estou praticando, eu deixei de praticar. Eu não orei ontem, e eu já fiz um teste. Fica um dia, vai trabalhar, você que ora todos os dias. Fica um dia ou 2 dias sem orar, irmão. Você vai ver o que acontece durante esses 2 dias. Aí volta a orar de novo, você vê a diferença que acontece entre esses 2 dias. É verdade. Entende? Meu Deus do céu, é outra coisa, mano. A tua vida vira um turbilhão. É verdade. Entende? Então você que não orava, que não, irmão, meu Deus, quer você orando, irmão. A tua vida, você é de Israel, você é povo de Deus. Não aceita, não importa o que aconteceu no passado.
Muitos vieram a ele: Senhor, não sou digno. Mas Jesus não falou que ele era digno. Simplesmente, ele que se via naquela posição por coisas que ele já ouviu, elas se viam naquela situação por coisas que elas ouviam de outras pessoas. Não, você não pode, não, esse lugar aí é dele, esse lugar aí é seu. Mas o filho pródigo, quando voltou, a mesma coisa, ele estava de braços abertos. Pai, entende? Da mesma forma é nós. E aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, não importa qual seja o pecado, entende? Então se levante, irmão. Eu profetizo na sua vida, na vida de todos vocês, Glória na a vida, Deus. na vida da minha esposa, em nome de Jesus Cristo. 3 minutinhos, eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. Se coloca de pé, amém? Coloca a mão no